Olha, o São Paulo de Zubeldia, pegando já a escalação de hoje, por exemplo, já jogou com uma escalação um pouco diferente. 3 zagueiros Três hoje, zagueiros, né? O Ferrarese, o Arboleda e o Alan Franco. Mas de repente é porque o Novo Horizontino também vinha com 3 zagueiros. Às vezes ele fez a escolha... Dar uma espelhada. Como ele também não tinha o Pablo Maia, às vezes ele já espelhou. Pode ser por isso. Mas ele não vai ter mais o Pablo Maia. Também o Pablo Maia é uma lesão séria, né? Mas daí tem que ver que como esses 3 zagueiros dele se encaixariam no Palmeiras, ele também deixou o Luciano no banco, na equipe titular. O Oscar, o Lucas e o Caleri fizeram o ataque aí do São Paulo. No meio-campo, né? O Cedric no lado direito, o Enzo, lateral esquerdo, e Marcos Antônio e Alisson como dupla de volantes. Isso. Na frente deles o Oscar. Algumas vezes, vendo o Oscar, ele vinha fazendo essa articulação, vinha até puxar que o Enzo ele adiantava para mexer um pouco, porque o time do Novo Horizontino ele compacta bem assim, né? O time do Eduardo Batista taticamente é muito bem treinado assim dos movimentos. E o Lucas nessa questão de poder flutuar. Já de tempo do Eduardo lá, né? Trabalho de tempo. Então ele ficava com os laterais mais agudos. Mas será que era só para espelhar? Será que não era ele tentando encontrar uma equipe? Porque o São Paulo ele tem essas osciladas do São Paulo, elas acontecem, né? Tem acontecido. Também tem muita cobrança aí em cima da postura do time. Mesmo que tivesse o Pablo Maia, concordo que poderia ser com os 3 zagueiros também, né? Mas não tem sido algo muito comum para ele, né? Porque ele teve que tirar o Luciano, um exemplo. Vamos aos melhores momentos do jogo, então, para a gente trazer aí para o nosso telespectador a vitória do São Paulo, 1-0 em cima do Novo Horizontino. O placar foi magro, mas como o Alex estava dizendo, o Novo Horizontino é bem preparado. Não foi fácil, não. Mas o São Paulo, com essa qualidade maior individual, ele acabava, esse ajuste final ali, né? O ajuste fino, olha lá, acaba saindo uma possibilidade de gol, num domínio que ele acaba errando e vindo. Poderia ter finalizado. Era o Alisson? É o Alisson. Faz muito bem isso, né? Mas o gol, você vê que ele acaba saindo só no contra-ataque, né? Naquela jogada que a gente vai acabar vendo. Esse facilitador que tem sido o Oscar, né? De todas as formas. O Caleri brigando com os 3 zagueiros ali praticamente o tempo todo, né, cara? E o restante tudo mais encaixado, assim. Não que foi mano a mano o campo todo. Aí a bola sai lá de trás, o Lucas ganha aqui, ó. O Lucas e o zagueiro aqui, o Caleri também ganha do zagueiro. Assistência pro Caleri. Isso daí. Isso do Lucas, né, cara? Que saúde, cara. É outro que volta. Pô, que delícia jogar com jogador. Aqui, né? Jogar com jogador sobra muito aqui, na verdade. Ele sobra muito. A velocidade dele é lá o passe, da onde sai. Bola também. Olha os caras mais lentos pra correr atrás, ó. Tem como, cara. Ele e aqui o zagueiro. Mas saiu muito atrás. Donato, não é? Eu acho que é. Ele saiu bem atrás ali. Ele não previu o lance, não anteviu, né? Era, né? Era o Donato. Donato, né? Aí depois ainda o Novo Horizontino consegue algo que a gente já não estava vendo nas bolas paradas, né? O São Paulo sustenta sem... Mas era para competir nesse nível com esse time do Novo Horizontino, de repente foi o time mais chato. Vai ter um lance polêmico aos 45 do segundo tempo. Aí, ó. Deu a falta fora. Foi no Ferreira, né? Foi. A Edna marca o pênalti e depois ela vai no VAR. Que ela mantém a infração, só que como foi fora da área, ela consegue ver no VAR que foi fora da área, então ela tem que expulsar o zagueiro. Se fosse pênalti, seria cartão amarelo. E a batida da falta explode no ângulo ali, ó. Olha só que cobrança. O Alisson cobrou? Que jogador, né? Que interessante, né, cara? Depois o Ferreirinha faz essa jogada. Olha, por que não tocou do lado? O André, nossa, essa hora dá uma raiva. O André já fica naquela posição comemorando o gol, cara. Mas você vê, né, assim, se a gente for olhar para as quartas de final, o Palmeiras venceu bem 3, né? O Corinthians fez 2, o Santos fez 2. O São Paulo teve a vitória mais magrinha, mais apertada, até porque também pegou o confronto mais... Pode ser o confronto mais difícil, mas é mais equilibrado às vezes pelo time do São Paulo junto com esse Novo Horizontino. Pode ser. O Bragantino também, né, um time bem preparado. Que eu achei o jogo de ontem do Santos e Bragantino, assim, muito... pegado pra caramba, assim, jogo forte mesmo, assim, sabe? Leal, Neymar mas forte. botando o pé na dividida. Os times dividindo, largando tudo no campo. O Seabra mostrando a capacidade dele, né? Fazendo esse time, ele trouxe vida também pra esse time no final do campeonato pra escapar. Ele deu uma mexida, né? Chegaram jogadores novos, saíram jogadores, enfim, tem que dar uma remontadinha, né? O
Bragantino investiu no centroavante, né, no Pita, pagando um É. alto valor pelo jogador. O enfim. Lucas também, né? Que estava no Juventude, não foi pro Bragantino? O Lucas Isso. O Lucas Barbosa? Lucas Barbosa. também foi. Verdade. O Rivaldo, o novo Rivaldo. Ele tem um jeitão. É o jeitão, é. E agora o São Paulo vai enfrentar o Palmeiras, então, nessa semifinal aí do Campeonato Paulista. Zubeldia, que tem dado essas osciladas que a gente ia comentando, né, gente? Mas é um São Paulo que tem muita qualidade técnica, né? Talvez tá tendo dificuldade quando tenta encaixar esse quarteto ofensivo. Depende do adversário. Não sei se nesses momentos ele vai fazer. Porém, ele armou um time assim. Hoje, agora você pega no segundo tempo, que você coloca para jogar um Ferreirinha e um Luciano, é um poder de fogo gigante, né? Então os adversários têm que tomar cuidado. Muda a característica, né? E muda a característica, fica muito mais perigoso. E também são jogadores que ajudam nessa recomposição, né? A questão de você ter 3 zagueiros ou não, é um time que você pode mesclar. Óbvio que não vai dar para jogar todo mundo, né? Mas ele tem esse esforço. Aí tem o Eric que fica naquela, né? Para algum tipo de protagonismo. Com a saída e o Luiz Gustavo não estando, né? Vamos dizer assim, a saída do Pablo Maia, você dá aquela enfraquecida de opções, pelo menos ali naquele meio campo. É uma perda considerável. Mas eu acho né? que o São Paulo, até para mais um meia, para em algum momento que o Lucas, Oscar não vai jogar, acho que seria importante ter alguém com essa característica, né? Talvez o São Paulo vá ter que ir ao mercado, não vai ter jeito, né? Porque é uma posição... Pra buscar um volante? Para buscar, né? Talvez tenha que ir, né? Porque as laterais eu acho que estão super bem, com o Cedric e o Igor. E o Wendel e o Wendel também. E o Enzo, né? E o Enzo, seus zagueiros, eu também não vejo. Tem ataque, tem meio campo. É isso eu aí. acho que talvez tenha que ir pela lesão do... Opção no ataque Pablo, tem o né? André Silva também, né? Tem o Vem Ferreirinha. bem, cara, esse ano o André tem... E o ano passado o São Paulo tem ele os meninos de sofreu, Cotia, né? E que podem ter ajudar. espaço nessa temporada, né? Mas o ano passado o São Paulo sofre porque perde o Alisson e o Pablo Maia. Sim. E aí ficou um buraco ali no meio, E é né? normal, né? Você perdeu uma dupla que era um Jogando ponto de muita equilíbrio bola. importantíssimo. Não, se você perde 2 volantes titulares de uma vez, cara, nenhum time do Brasil resiste. E os dois jogando no nível que eles estavam. Se o Vasco aqui no Rio de Janeiro perdeu ano passado o Paulinho e o Jair. Sofreu o ano inteiro. Sofreu. Se você perder os 2 volantes titulares, você tem uma complicação. Hoje jogou o Alisson e o Marcos Antônio. Marcos Antônio, entrou o Bobadilha no segundo tempo, que é uma opção ali de volante. O Bobadilha nunca conseguiu se firmar. Em alguns jogos... Não, como o Bobadilha mercado até coloca fechou ele agora, titular. sexta-feira, então assim, o São Paulo para essas finais vai ter que ir na criatividade do Zubeldia. Talvez até fazer 3 zagueiros mesmo, como vocês estão falando, para tentar suprir a falta desse primeiro volante que gere mais confiança, no caso o Pablo Maia. Mas provavelmente o São Paulo deve estar vendo alguma coisa de mercado. Assim, Mercado doméstico que fica aberto até 1º de abril, né? Porque a lesão do Pablo Maia ela é complicada, né? Complicada. Ela leva um tempo. E outra, tem tido aquele problema com o Ferreirinha de, às vezes, repetir lesões. Então você tem que ter esse tipo de opção a mais. É importante ter, ainda mais jogador que decide jogo, né? Que esses caras do meio para frente, né? Ferreirinha é um jogador que se ele conseguisse ter essa sequência mais longa, jogadoraço, cara. eu acho que ele seria titular desse time, né? Mas ele tem sofrido tanto com lesões que ele acaba saindo, ou ele tem que entrar dosado, né? Não consegue jogar É os 90 difícil você ter minutos. jogador que drible, né? Hoje em dia a coisa está tão amarrada. A gente pode ver a dificuldade do Vasco de encontrar essa É característica. difícil você ter esses caras agudos que driblam, que vão para dentro, que massacram o lateral direito, né? Ou os laterais, ou esquerdo ou direito, assim. O Ferreira é aquele cara que cansa o lateral, né? O lateral deve terminar o jogo com a perna pesada, né? Tipo, mesmo que ele não ganhe todos os duelos... É drible por dentro, é drible por fora, ele arrasta a marcação, né? O Ferreira, de repente, interessantíssimo mesmo que ele não ele perde um, ganha 2, ganha 3, aí perde um ali, mas o lateral sai cansado emocionalmente, perna pesada. É difícil marcar esse tipo de jogador, É né? difícil e importante você ter realmente, porque essa questão do drible para jogos difíceis, poxa vida, é o que realmente ajuda a dar uma desorganizada no adversário. Você tem que se preocupar muito mais quando você joga contra alguém que tem esse drible. Você vê a jogada que ele fez ali, né? Jogada que a gente gosta de ver no futebol, né? Pra cá, mudança de direção, driblou e tal. Acabou... Vai tomar uns croques ali no vestiário. Vai, na boa, vai virar brincadeira, mas vai cara, tomar. Eu sempre fico pensando assim, o cara faz uma jogada daquela, entra na cara do gol, o cara Mas sabe vontade que de fazer o gol, né, se ele dá pifada, ele pode sair comemorando igual o Stephen Curry, que joga a bola assim. O Lucas comemorou, você viu o Lucas comemorando o poxa. choque que ele deu pro Caleri, assim? Assistência é gostoso também, ainda mais depois de uma jogada assim. Mas, enfim, você vai condenar o cara, não dá. É que às vezes o cara tá buscando espaço no time titular, quer dar um recado pro treinador. Aí ele pensa, poxa, vou me consagrar, né? Aí você dá uma Agora eu vou me costurada consagrar. daquela ali, né? Ei, André, calma aí, dá sua costurada aí, deixa eu fazer a minha aqui, né? Calendário irracional, né? Poucos jogos no começo do ano e quando começa vem aquela avalanche e não para mais. Então, naturalmente vai ser assim.
E o que eu acho legal no lance, assim, até para reforçar uma coisa que eu disse no começo, o Oscar e o Lucas, eles jogaram juntos no Sul-Americano Sub-20 em 2011. Classificava para os Jogos Olímpicos naquela ocasião. Então, assim, o entendimento, embora sabe, eles já estivessem, assim, tem origens também dentro do São Paulo, então eles... Cara, assim, um sabe como funciona o outro. O Oscar dá esse passe porque ele tem absoluta certeza que o Lucas vai chegar nessa bola. Então, assim, se é outro jogador no lugar do Lucas, ele não arrisca esse passe. E o jogador também não chegaria. Não chegaria. Então, é aquela coisa da formação das relações dentro de um time e entre jogadores inteligentes, que é uma coisa difícil de obter no futebol e que só jogadores... Porque para o futebol brasileiro, são dois fora de série. No futebol mundial, claro que eles já têm hoje um outro patamar. Mas no futebol brasileiro são dois fora de série. Então você tem que ter maneiras de que isso se note em campo e de que isso possa funcionar. Só assim, em relação à mudança de esquema e os 3 na frente e não mais 4, isso também eu acho que é muito positivo para o Lucas. Porque o Lucas, em vários momentos, e era uma crítica da torcida, ficava relegado ao canto do campo lá e todo mundo queria, pelo menos inverte, coloca ele no meio para jogar centralizado. Você jogando com 2 atrás do centroavante, porque é isso, né? Muita gente coloca 2 atacantes, mas não é isso, né? A gente vê que tanto o Oscar como o Lucas eles têm mais liberdade, eles têm mais espaço de campo para trabalhar. Ele tá mais à vontade, ele fica mais à vontade. Quanto mais espaço para o Lucas, melhor. Né? Pois é. Bom, o Zubeldia, daqui a pouco a gente vai falar do lance do gol, eu quero colocar também o lance lá do Enzo Dias, ele consegue ganhar do Wellington, eu quero colocar uma lupa para a gente analisar direitinho, mas antes, o ponto negativo e ponto positivo do jogo de hoje, e eu tô pensando, olhando para o Zubeldia na formação do seu time. Bom, eu acho que ponto negativo foi a dificuldade de construção no primeiro tempo. O São Paulo podia ter mais volume de jogo, eu entendo a dificuldade. Eu falei que o São Paulo começou a jogar com 3 por opção clara de mudança de jogo contra o São Bernardo, lembrando que o São Paulo jogou com 3 zagueiros contra o Palmeiras, mas aí tinha muito a ver com o fato do jogo ser no Allianz, do Oscar e do Lucas não quererem jogar por causa do gramado sintético, terem entrado só ao longo do jogo. Então, aliás... Isso não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Então, agora não vai acontecer mais. Então, eu acho que essa dificuldade de construção, porque eu entendo quando o Jean fala que potencializa o Lucas, pode ajudar, eu entendo perfeitamente, eu concordo que o Lucas, quanto mais solto tiver para achar o espaço no campo, melhor. E o Oscar tende a encontrá-lo. Por outro lado, no outro sistema, o São Paulo tem mais capacidade de criação em tese, mais passagem pelo lado, né? Você vai obrigar os caras a marcar mais, e o Lucas também, porque ele tinha que voltar muito pelo lado direito para fazer parede lateral, para deixar o Luciano solto. Então, acho que os esquemas eles têm prejuízos e vantagens. E eu acho que o grande ponto positivo hoje do São Paulo é que, no final das contas, o São Paulo precisa se afirmar de alguma forma de jogo na temporada. E eu não acho que a partida contra o Novo Horizontino carimbe isso. Por outro lado, se o São Paulo não ganha hoje, provavelmente o técnico estaria demitido amanhã. De acordo. Ia ser a polêmica de quem ia chegar. E alguns falam sobre o Fernando Diniz. Eu acho que a maior ameaça para o Zubeldia está na data FIFA, porque as pessoas dentro de São Paulo amam o Dorival. E o São Paulo tem uma relação excelente com o Dorival. E o Dorival tem uma data FIFA muito complicada. Tá indo longe, hein, Birner? Mas tem que chegar lá, primeiro tem que chegar à final, né? Tá indo... Então, mas eu entendo que essa ideia acho que depende... São Paulo foi eliminado contra o Palmeiras. Vale lembrar, Palmeiras é mandante e Palmeiras é um time melhor que o do São Paulo. Eu entendo seu ponto, porque a convocação, de qualquer maneira, é na sexta, antes do jogo. Mas eu não acredito que o Zubeldia vá ser demitido se for eliminado pelo Palmeiras numa semifinal. Acho que segura um pouquinho mais. Como foi com o Ceni, como foi com o Thiago. É humor de torcedor. É isso. Que, assim, hoje o Zubeldia já é um cara que, sendo muito bonzinho, divide opiniões. Tá, não, ele divide. Mas ainda assim, qual é a fama da diretoria de São Paulo? A gente segura um jogo depois, 2 jogos depois, para a gente não colocar aqui como força ou pressão da torcida. Depois dos 2 jogos, ele vai... Eu acho o seguinte, o Zubeldia, se o São Paulo começar a jogar... O São Paulo tem que começar a jogar muito bem. Posso estar completamente errado, é só uma impressão, tá? Não é uma informação. O São Paulo precisa estar jogando muito bem para o Dorival estar no mercado disponível e o Zubeldia continuar técnico como São Paulo. Mas é porque eu também não acredito que o Dorival estará... A não ser que o Dorival queira... Você não acredita? Não acredito que o Dorival estará disponível na próxima data FIFA. Você acha? Porque tem gente
Não acredito, que conhece não. o CBF, que disse que o Dorival Cara, formal... Desculpa, Birner, eu tinha entendido uma outra coisa, assim, até sobre convocação de jogadores, considerando que o Lucas e o Oscar estão na pré-lista e tal. Agora você está falando que o Dorival pode estar ser sem demitido, emprego. é. Ele ameaçaria O Zubeldia. a vaga do Zubeldia. Eu acho que ele mesmo cogita essa hipótese, dependendo do que acontecer com a seleção. Então, eu só acho que assim, o teu raciocínio, Marcela, faz todo sentido do mundo. Agora, não existe, e aí eu vou falar que, cara, não existe mesmo. Talvez, sei lá, o Bahia tenha sido... porque a gente fala muito, sei lá, do Palmeiras, da manutenção do Abel. Bom, é fácil manter o Abel, né? Tá mais fácil. É isso que eu tô... Tá mais tranquilo. Porque não me parece que existam muitas diretorias imunes à pressão de torcida quando ela atinge um certo nível, um certo patamar. Não, O existe próprio a que quer Flamengo- disfarçar. Então, tudo bem, que quer disfarçar, mas... Fortaleza. Mas aí seria uma burrice enorme, com todo respeito. Porque se você, vamos dizer, numa eventual eliminação do São Paulo no Campeonato Paulista, resolve segurar um pouquinho, você fala, vou demiti-lo, mas resolve segurar um pouquinho para fazer a mudança lá para frente, você vai fazer a mudança o quê? Na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, na 4ª rodada do Brasileiro? Antes da janela parada para o Mundial. Exato. Sim, Então, eu acho, mas eu acho que assim, se você sabe que você vai demitir, e a gente espera, sinceramente, eu espero que isso não aconteça com o Zubeldia, qualquer que seja o resultado no campeonato Sim. estadual, você tem que fazê-lo o mais rápido possível. Porque se você já sabe que isso vai acontecer, beleza, já adianta o processo todo, porque quanto antes você começa com um novo técnico, melhor. Agora, você tem razão quando você diz que racionalmente, porque essa é uma coisa completamente racional, mas era emocional, dizer, não acredito que se for eliminado para o Palmeiras, no Allianz Parque, em jogo único, o Zubeldia vai ser demitido. A lógica diria isso, ou mesmo perder uma final para o Corinthians, a lógica diria isso. Mas tem o que o Léo falou, no fim das contas, do ponto de vista emocional, o torcedor vai se incomodar muito mais com a derrota pro Palmeiras, por mais que ela seja mais normal, com a derrota pro Corinthians, por mais que ela seja mais normal. Enfim. Mas depende da maneira como também começa a melhorar o time em campo. Se por acaso o time começa a melhorar e todo mundo começa a enxergar um São Paulo melhor, que não é isso que está acontecendo, aí eu também acho que a diretoria olha de uma maneira diferente, a torcida olha de uma maneira diferente e a paciência com o Zubeldia também cresce. Mas isso é raro de acontecer. Lembrando que no término do Campeonato Paulista, ou a gente vai ter uma parte da torcida do Palmeiras reclamando que o time não ganhou de novo, Sim. Ou a gente vai ter o Ramon questionado, ou a gente vai ter que a contratação do Neymar foi boa, mas não foi suficiente, ou a gente vai ter o Zubeldia na Berlinda, porque só um deles vai ganhar. Três vão estar numa situação ruim. Mas depende de como vai estadual jogar serve para também. isso. Depende serve para tirar... Existe só uma possibilidade dessas hipóteses do Birner, não é você ter polêmica de arbitragem. Porque aí quando existe um foco na arbitragem, aí você resolve tudo com a arbitragem e tá tudo bem. Tá certo. Ou você vai querer pressionar e criticar alguém, mesmo que o jogo seja bom, e só um dos dois vai ganhar, tanto o jogo no Allianz como o jogo na Neoquímica, só um vai ganhar. Isso aí não tem muito jeito, né? Falando em arbitragem, o Zubeldia sai assim muito, mas muito irritado com a arbitragem. A torcida reclama muito também da Edna. E aí ele leva o cartão amarelo. Não acredito. Inclusive, ele volta ainda muito irritado e todo mundo, cuidado, vai ser expulso. Olha aí, deve ir para a semifinal e não vai estar ali à beira do gramado. Eu entendo a irritação dele no primeiro tempo com a arbitragem. A arbitragem não foi decisiva no resultado, vou ser bem claro, tá? Por isso que já começo falando sobre isso. Mas toda vez que o São Paulo conseguir abrir um espaço, os jogadores do Novo Horizontino faziam uma falta, isso faz parte do jogo, eles vão testando a arbitragem, 1, 2, 3. E a Edna não dá um amarelo. Ou seja... Pra mim faltou um amarelo. E aí eu... Olha aí como ele... Pela repetição, já não estou falando pela intensidade da falta. Não, mas acho que tem uma falta ali especificamente que de fato era para cartão amarelo. Mas, cara, eu não vou nunca defender esse tipo de postura. Eu tô muito, contigo, muito, assim, muito. esse tipo de comportamento não ajuda Não dá, ninguém a não apitar dá. melhor. Exatamente. Só piora o clima, só joga mais uns contra os outros. E ele é recordista de cartão por jogo no futebol brasileiro. Passou o Abel. A gente achou que era impossível alguém superar o Abel Ferreira. Ele superou e superou com uma boa Eu margem. acho que como nós estamos na América do Sul e em questões culturais diferentes, eu entendo as reações de alguns técnicos mais intensas,
Obviamente não pode extrapolar, tem um limite para isso. Mas isso não é extrapolar? Isso é extrapolar. Tá de longe ali reclamando com a árbitra, se não xingou ela, tá tudo bem. Pode reclamar, faz parte do jogo. Depois a gente mostra de novo e Mas faz na a Alemanha leitura não seria labial igual. para saber o que é que ele está falando. Chamando de, eu sinto muito, mas eu não gostei. Isso ele também não está fazendo, né? Ele está muito irritado com a Edna ali. Eu acho que ele já está extrapolando, sim, naquele momento. E assim, não é só porque é com a Edna, não. Podia ser com qualquer outro. Aliás, definitivamente não é uma questão de De gênero, né? Não é. E, inclusive, eu falo sim, eu não acho a Edna boa árbitra, não. Não se fala com ninguém botando o dedo na cara desse Mas jeito. mas não é essa a questão. Agora, ele, pra mim, extrapolou sim, e ele extrapola sempre, cara. Dentro do campo, olha isso aí. Eu acho que assim, é o que eu falo, né? Ele e o Abel exageram, ambos exageram o tempo todo. O Zubeldia exagera mais no campo, o Abel exagera mais nas entrevistas. Porque o Zubeldia é louco, a gente vai ver ele falar daqui a pouco. Vai estar calmo. E ele vai estar calmo, ele vai estar sereno, ele vai falar as coisas com... Já desabafou. Então, ele... Mas assim, eu acho que os dois precisam realmente dar uma segurada. O Birner fala que entende esse momento do São Paulo e a dificuldade do São Paulo, principalmente no primeiro tempo. Eu queria a tua opinião, Jean. Você entende, e tu também, Léo, vocês entendem esse futebol do São Paulo neste momento da temporada? Eu entendo, mas acho compreensível o torcedor querer mais e esperar mais. Ele enfrenta alguns desafios, a lesão do Pablo Maia é o principal desafio hoje. Pouquíssimo tempo de treinamento, né? E assim, a principal questão a corrigir, de fato, é a construção, iniciação de jogadas. E a marcação da bola aérea. Também. Mas assim, o Novo Horizontino, o que o Novo Horizontino fez no primeiro tempo hoje é uma coisa básica de limitar os espaços na saída de bola e todo mundo vai querer fazer isso, vai tentar fazer isso. Então, eu acho que o torcedor que espera mais tem direito de esperar mais e, ao mesmo tempo, tem que entender, cara, que se trocar de técnico amanhã também não é que isso vai acontecer do dia para a noite. O novo técnico vai chegar para começar do zero e tendo também os mesmos desafios. Então, eu prefiro o voto de confiança, até porque eu entendo que é um bom treinador e que o São Paulo tem condição de melhorar. Essa acho que é a questão, porque, infelizmente, no Brasil, toda vez que a gente fala de um técnico e que críticas são justas e que cobranças são justas, a impressão que dá é que você está corroborando a ideia de uma troca de treinador. Sim. E eu já começo dizendo isso que o Léo está falando. Acho que não faria sentido nenhum você trocar o Zubeldia. Por outro lado, eu entendo, sim, muitas das críticas. Eu acho que ele é o técnico mais questionável nesse momento dos 4 que estão nas semifinais do Campeonato Paulista. Ele não começou ontem, ele não é o Caixinha, quer dizer, ele não tem esse... Ele está com o time há um bom tempo, é verdade, com mudanças, com chegadas, com perdas de jogadores, mas são problemas que, no fim das contas, todos os treinadores têm, então... E ele termina a temporada, termina o ano passado já pressionado, com aquela reunião com o presidente, dizendo, olha, você tem que estar na Libertadores de todo jeito, essa coisa... Exato, já havia uma pressão muito grande, uma pressão por parte da torcida também e, repito, não acho que nesse caso seja um exagero, seja um absurdo e tal. O que eu acho que é exagero e absurdo é você querer a demissão. Você entender que existe muita coisa para ser melhorada, eu acho que é indiscutível. Hoje, repito, o primeiro tempo tem uma questão de postura, tem uma questão, e repito também, postura comportamental, postura tática na primeira etapa. Porque, ok, o time fechado vai acontecer o tempo todo, mas eu acho que o plano do Eduardo Batista estava funcionando perfeitamente, porque não era só... eu acho que em nenhum momento passou pela cabeça do Eduardo Batista, vou massacrar o São Paulo no primeiro tempo. Mas aquilo que ele planejou em relação à sua defesa funcionou 100%, e também em relação às estocadas, às chegadas à frente, funcionou. Foram 6, 7 finalizações, o Rafael teve que trabalhar 2 vezes, assim, eu acho que não poderia se esperar, por melhor que seja o time do Novo Horizontino, ninguém esperava que o Novo Horizontino chegasse no Morumbi para jogar como o Flamengo, né? Vou para cima, vou criar. Então, acho que, assim, dentro do plano tático, o do Eduardo Batista funcionou muito melhor no primeiro tempo. Bom, o Alisson cobrou uma falta na trave e esse lance da falta, a Edna marcou como pênalti. Depois o VAR chamou e ela vai e expulsa o jogador do Novo Horizontino e marca a falta fora da área. Quero mostrar para vocês, quero colocar esse detalhe também para o fã de esportes e quero a opinião de vocês também. Acerta a Edna nesse momento? Bom, ao marcar o pênalti, definitivamente não, porque foi é uma questão factual
E o VAR existe principalmente para isso, né? Para corrigir esse tipo de erro claro e evidente. Aí depois fica a discussão de se foi falta ou não, né? Se é uma disputa por espaço, se tem o contato. Essa não é a melhor imagem para ver, mas tem uma imagem de frente. Eu acho que, assim, deixa na mão dela a decisão. Sem dúvida. Então. Eu acho que ela tendo marcado em campo, ela seguiu com a interpretação dela, então não vejo um grande escândalo. Não, escândalo seria manter o pênalti, evidentemente. Só que quando ela vai ao VAR e revê a jogada... Ela poderia mudar de opinião, mas não mudou. Então, acho que reafirmou a opinião dela. Sim. Eu entendo que o contato impede que a jogada siga, mas eu também acho que... Tudo bem, futebol atual é falta. Vamos lá, eu gosto... Era pro vermelho? Assim. Nesse caso, né? Não tem Assim, pena. porque era um lance claro de gol, né? E com os 4Ds, que o Léo sempre gosta de destacar, né? Não, você já destacou várias vezes que teve as polêmicas assim, dos 4Ds, né? E aí, ok, a decisão dela. Mas, assim, eu gostaria que esse lance fosse um pouco mais, assim... Houvesse um pouco mais de elasticidade para você mostrar um cartão vermelho, para você marcar um pênalti, para mim... Uma coisa mais extrema para... como era antigamente, mas isso é só meu gosto. Futebol é diferente hoje em dia. Eu queria só ouvir o VAR, porque assim, é uma coisa, obviamente não foi pênalti, isso ninguém discute. Sim. E se fosse só uma questão de foi dentro ou foi fora da área... Não precisava chamar, né? Não precisava chamar, é só falar, Edna, foi fora da área, tá? Então, por favor, anule o pênalti e marque a falta. Mas o VAR chama, e o VAR chama com uma das duas possibilidades. Ou achando que não houve falta, que foi até a opinião do VSR na transmissão, ele achou que estavam chamando para não haver falta, ou para avaliar se o lance, a partir do momento que foi falta e que não foi pênalti, para avaliar se era um lance de último homem de cartão. Então, eu fico até com essa dúvida sobre qual foi a intenção do VAR ao chamar a Edna. Porque, como eu acho que é um lance discutível, é um lance... Para mim tem que prevalecer a marcação da falta, que foi o que a Edna resolveu dentro de campo. E se era para simplesmente... Eles podiam só ter dito, Edna, foi falta fora da área e nem precisava chamar ela para ver no vídeo. Então, apesar que, só o Léo me corrige, nos critérios atuais, se marca o pênalti, é amarelo, né? Isso, exato. Então, Para não ser punido duas vezes. Mas né? o pênalti já se sabia que não era. Sim. Então, assim, não tinha muita discussão. Eu acho que a discussão era... se existiu mesmo uma falta fora. Se existiu, ou se era uma falta de último homem para... Talvez é isso, né? Talvez eles tenham entendido também que era falta, mas ela teria que verificar se era ou não uma chance clara de gol. E aí eu acho que era, porque assim, a falta impede a finalização. Mas tem três jogadores, assim, quatro. Eu acho que já é uma cobertura que não vai chegar. Eles estão bem atrás. Os atrás não chegam. Eles estão bem atrás. O Ferreirinha só não finaliza por causa do contato. Então aí eu consigo entender a situação da expulsão. E o lance do gol do Calleri, ele começa com uma roubada de bola ali do Enzo Dias no Wellington. Eu queria mostrar também, e quero a opinião de vocês, se foi falta ou não. A arbitragem, logicamente, achou que não foi. E aí a gente tem esse detalhe aí, ó, no canto. Tem um empurrão, mas eu acho que não... Essa imagem... Não tem empurrão. É ruim, mas a gente tem uma lupinha. O Birner gosta de falar que essa é a faltinha do futebol brasileiro, né, Birner? Nossa, essa daí... Porque assim, sabe por quê? Porque normalmente do vôlei brasileiro. Tem uma disputa de bola no ataque, o jogador cai, o árbitro costuma marcar. Assim. Mas ele claramente sente a mão nas costas e tenta cavar a falta. Eu acho que essa é a questão. Óbvio que tem mãos nas costas do jogador do Novo Horizontino, isso está muito claro. Agora... Você chamar o VAR para isso daí, a partir do momento que... Olha onde está o Bandeira, olha onde está o assistente. Não foi nada isso aí. Então, assim, ele obviamente teve toda a condição de avaliar a intensidade da jogada melhor do que qualquer replay, rápido, lento e tudo mais, entendeu? Então, eu acho que, como disse o Léo, é verdade que muitas vezes, né, não é nem nessa imagem, né? Tem uma outra imagem que muita gente vai pegar e vai ficar dizendo, foi falta, foi falta, foi falta. Eu acho que a avaliação da intensidade nesse caso, ela é mais bem feita pelo assistente do que por qualquer outra pessoa. Então não tem que discutir. Seria um absurdo se o VAR chamasse para rever esse lance, porque ia ser até uma indução, né, da árbitra para tentar fazer com que ela mudasse de ideia. Então eu concordo plenamente com deixar a jogada seguir. Eu vou mais além. Diga. Isso não foi absolutamente nada. É óbvio que o jogador do São Paulo, o Enzo,
Ele não pode marcar com o braço para trás. Eu não consigo entender muito o que as pessoas querem com o futebol hoje em dia. E o jogador do Novo Horizontino, ele sabe, ele sabe que não vai ficar com a bola. Ele já tá meio E ele se joga. né? Ele se joga para tentar cavar uma falta. Ele sente as mãos nas costas. E se joga para tentar cavar uma falta. Então tá, nada a marcar, tá tudo certo e não teve falta, Agora, então, do Enzo Dias. Esse é o tipo de lance que precisa parar de ser marcado no futebol brasileiro e às vezes eu digo até, para de ser discutido. Porque é educativo. Se para de marcar, o cara para de fazer. Né? Exatamente. A gente precisa parar com isso. A gente precisa... às vezes eu acho até que a gente tem que parar de discutir esses lances, porque você vai ver Desculpa que vai ter... aí, tá? Não, eu sei, é normal discutir, porque inclusive o time do Novo Horizontino reclamou muito e tudo mais, mas cara, é muito nocivo, sabe? A discussão, quer dizer, a querer que uma falta seja marcada Mas nesse lance tem é uma muito coisa nocivo, positiva, é muito rápido também. Tem realmente uma revisão do VAR, mas é uma coisa muito rápida no jogo. Então é algo positivo. Vamos colocar como algo positivo Sim, isso. foi positivo. Neste caso foi positivo. O que não é positivo, muitas vezes, é você usar um lance desse para chamar o árbitro para ver. E aqui tem muita coisa do árbitro de vídeo fazer o seguinte... Vem dar uma olhada. Não existe vem dar uma olhada. Se você achou que houve falta, você chama. Você Agora, induz já, vem dar uma olhada para tirar do... Se tem dúvida, é a marcação do campo. Vem dar uma olhada, não faz parte do protocolo. Exatamente. Vem dar Exato. eu não sei. Vem Foi dá uma falta. chega aí para você ver. Sugiro revisão. Foi falta, isso, gira revisão aqui. Bom, mas eu quero falar já então da semifinal do São Paulo contra o Palmeiras e São Paulo, jogo no Allianz Parque. No gramado sintético, o Palmeiras tem show neste fim de semana, então vai ficar aquela coisa aí. Quando é que vai ser o jogo, né? Palpite segunda. Vai ser sábado, domingo, ou sábado é o show, né? Domingo acho que não vai rolar. Domingo, pode provavelmente... Deve ser Corinthians e Santos. Corinthians versus Santos, Neymar... E aí, segunda-feira, aparece. O Corinthians tem o jogo da quarta-feira, de Libertadores, então deve jogar domingo, porque depois tem o jogo da volta, na quarta-feira de novo. Então não dá para o Corinthians jogar na segunda-feira. Então vai para o domingo, deve ser isso mesmo que vai acontecer. No gramado sintético, que os jogadores do São Paulo reclamaram demais, mas vai ser lá. Eu acho que o mando é do Palmeiras, o estádio que o Palmeiras joga tem gramado sintético, a FIFA permite. Bom dizer que o Lucas, oficialmente, quando foi questionado, ele disse que esse movimento dos jogadores, com o Thiago Silva e com vários outros atletas, Alan Patrick, é um movimento que tem a ver com a questão técnica do jogo, não com a questão física. Porém, nos bastidores, nós sabemos que os jogadores têm restrições também por conta da parte física. Tem estudo que diz que não tem mais lesões no campo sintético do que no gramado normal. Você olha o estudo, é óbvio que o estudo ele não é consistente, porque para você fazer um estudo como esse, você precisa fazer vários tipos de movimento, repetição, com diversos tipos de biótipos de jogadores no gramado natural e no gramado sintético. Tem diferentes tipos de gramado sintético também. Você joga no do Newton Santos é de um jeito, no Pacaembu é do outro, do Allianz é do outro. Então o estudo não é consistente. Então os jogadores, eles não reclamaram disso oficialmente, mas extraoficialmente eles pensam isso. Porém, é uma semifinal, eu acho que jogar num gramado sintético onde o Palmeiras está mais acostumado é uma vantagem, o Palmeiras tem a sua torcida é uma outra vantagem, o Palmeiras tem um time melhor que o do São Paulo, isso é essencial que se diga isso, o Palmeiras tem um elenco mais forte que o do São Paulo, tem o jogador que mais, apesar do São Paulo ter o Lucas, que é um jogador que desequilibra, o Palmeiras tem o jogador mais habilidoso e mais promissor do futebol brasileiro por mais alguns meses à disposição nessa partida. Os clássicos têm sido muito duros, com exceção daquele 5-0 pós-Copa do Brasil, quando o Palmeiras deslanchou para o título e para a virada contra o Botafogo. Os clássicos costumam ser muito equilibrados. Sabe quem vai estar à disposição também? Vitor Roque. Vitor Roque, à disposição também do Palmeiras para esse jogo. Acho até esse um debate mais interessante que o gramado, porque completou 5 anos o gramado sintético do Allianz Parque mês passado, né? Então, assim, eu acho que o debate é importante, ouvir os jogadores é importante, né? Que os clubes discutam e o que os clubes decidirem tem que ser respeitado, mas faz 5 anos que tem o gramado sintético. A condição do Vitor Roque para jogar e como ele vai se encaixar no time do Palmeiras porque se eu fisicamente ele tá bem. Então, se eu sou o Abel, Vitor, como é que tá? Tá bem, né? Tava jogando? Tá pronto? Vem cá, já vamos discutir aqui como é que você vai entrar no time. Já começa amanhã essa discussão, porque amanhã ele já está treinando. Para mim não tem conversa. Até porque ele é centroavante, não é que é uma figura. Então, assim, eu vou ter que tirar alguém ali. Que você vai ter que mudar o funcionamento do time. Não, ele é o centroavante, ele é o último cara. Óbvio, tem características, qualidade diferente do Flaco Lopes, mas assim, a troca pura e simples de um por outro não me parece nenhum absurdo.
E vale lembrar, né? O Abel estreia um zagueiro no jogo de quartas de final, um cara que tinha acabado de chegar e que entra para ser titular no jogo. Então, não me parece que esse seja um problema para ele. Eu não duvido, né? Até porque o Vitor Roque estava jogando pelo Betis. Eu não duvido que ele até comece eventualmente jogando essa partida, que você já tem Estevão, Vitor Roque, o Veiga. Então, assim... Talvez não só pelo aquele clima de vestiário que o Abel tanto fala, mas assim, eu imagino que ele entrará. Eu acho mais provável até que ele não comece como titular. Certo. Mas eu não duvido, é isso que eu estou dizendo. E acho que em relação ao favoritismo... Você acha mais provável que ele não comece como titular? Eu acho que sim, talvez pelo que a Marcela está falando. Pelo Abel mesmo. Vai depender um pouco também do... Vamos lá. Não, acho que vai depender um pouco também dos treinos, né? Você tem aí tem terça, quarta. Tem uma semana de treinamento e aí é possível que ele comece jogando.